Mateus capítulo 24, verso 32, Jesus é quem está falando aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deixa aberto aí, fecha apenas os olhos. Pai Santo, acalma o nosso coração agora, para prestarmos atenção no momento mais sublime do dia, o momento da exposição da sua palavra, o momento onde o Senhor vai falar clara e diretamente com a tua igreja. Nem um momento antes, nem depois, excede em importância esse momento. Mas nós, como é sabido do Senhor, temos uma inclinação tremenda para fazer com que esse seja o momento mais superficial. Não deixe isso acontecer, Senhor. Não deixe que esse tesouro seja furtado de nós, mas que demos a atenção devida, com temor, tremor, respeito e reverência ao Santíssimo Deus que se pronuncia aqui essa noite. Ah, Santo Deus, resgata-nos, vem sobre nós, cobrir-nos de misericórdia, envolve esse salão todo com graça abundante. Se o Senhor não for conosco, de todos pereceremos, Senhor. Vai, Senhor, amolece os corações, mesmo os mais duros, os mais indiferentes. Oh, Senhor, quebranta eles. Mesmo aquelas mentes mais incautas, que têm mais dificuldade de entender, traz compreensão a elas. Tu és o Deus do saber. Queremos ser revigorados com a sua santa palavra essa noite. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si. E nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui no que nós vamos ouvir aqui. Como pastor de vocês, é o meu dever estar sempre alerta e atento aos acontecimentos da nossa sociedade e aos acontecimentos espirituais. E como pastor, é o meu dever conduzir o rebanho que o Senhor me confiou. E eu preciso estar continuamente diante da presença de Deus, para que eu saiba discernir os tempos, para que eu ouça a sua voz e possa então dirigir a igreja, segundo aquilo que o Espírito nos inspira, através da sua palavra. Um pastor norte-americano chamado Wald Bauckham, ele escreveu um livro sobre casamento. Ele diz que um dos ofícios que o homem deve ter para se casar, deve ser o ofício do profeta. O profeta no Antigo Testamento, era que espécie de homem? Era um homem que ia até Deus, e ele ficava continuamente diante de Deus, recebia a palavra de Deus, e após recebê-la, ia diante do povo, e comunicava ao povo a mensagem, a palavra de Deus. Todos nós pastores devemos ter o ofício do profeta, não o profeta do Antigo Testamento que dizia assim diz o Senhor, mas o profeta que está continuamente diante de Deus, que se debruça diante do santo livro, e ele recebe a mensagem da parte de Deus, e depois comunica ela à igreja. E eu procuro fazer isso. Esse é o meu dever, estar continuamente diante de Deus, debruçado neste livro, para saber qual é a vontade de Deus, e
transmiti-la a vocês. Vocês sabem que não é novidade que há muito tempo o nosso mundo se encontra de pernas para o ar. Ele tem passado por muitas transições e muitas mudanças. E no nosso país não é diferente. Talvez o nosso país seja um dos que mais tem sido afetado por essas mudanças. Principalmente neste último semestre, neste ano de 2018. Você vê o que nossa nação tem passado. Nessa última semana, você viu os jornais do Brasil e do mundo todo noticiaram o atentado que o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, sofreu. Um atentado de morte em uma passeata na cidade de Juiz de Fora. Ele foi vítima de uma facada que penetrou no seu abdômen 12 centímetros e quase tirou a vida dele. E eu tinha ouvido isso por cima. Depois, no mesmo dia à noite, eu vi uma foto de Bolsonaro na UTI. A foto mostrava da cintura para cima sem camisa, cheio de aparelhos, respirando ali por aparelhos e sendo medicado. E aquilo me chocou muito, me chamou muita atenção, que eu pude ver a nossa fragilidade. Um simples metal, um simples punhal, penetrado alguns centímetros dentro da nossa carne, é suficiente para tirar a nossa vida. E eu vi que podia ser eu vi o inseto que eu sou, uma coisa de nada, põe fim à nossa história inteira, bota a gente 7 palmos debaixo da terra. Só que isso trouxe mais. Ao ver aquele fato e ver como o nosso país está fervilhando, um homem se candidatando, condenado em segunda instância, preso de dentro da cadeia, fazendo discurso, se candidatando. Você vê que situação que nós estamos. As mudanças, a audácia dessas pessoas, a corrupção do gênero humano está chegando a níveis insuportáveis. Então você começa a olhar o cenário e você começa a ter um choque. Uma notícia vai levando as outras, dos conflitos armados, das guerras civis, das guerras em fronteiras, conflito de Síria, Rússia, Estados Unidos, o encontro do ditador coreano com Donald Trump, e assim por diante. Eu, voltando da África, vendo a condição espiritual, a condição moral daquela cidade, daquele país. E isso invariavelmente nos leva para a profecia bíblica do fim. E nós não podemos ignorar isso. Não podemos viver como se isso não estivesse acontecendo. E não podemos desassociar os fatos que acontecem na natureza, na política, na economia. Não podemos desassociá-los com a profecia bíblica. Porque a profecia a respeito do fim, da volta de Jesus, do arrebatamento, da consumação dos séculos, ela passa pela geografia, geologia, sociologia, passa pela política, pela economia, pela religião. E nós temos que ficar atentos quanto a isso. E eu fui levado a esse texto, porque esse texto, esse pequeno trecho do sermão profético, escatológico de Jesus, ele aborda exatamente o que nós estamos vivendo. Então, quando você vê o noticiário, quando você lê o jornal, ou vê algo na internet, ou quando seus filhos contam o que está acontecendo na sala de aula, ou quando você vê as tragédias naturais, você não pode processar, você não pode concluir a mesma coisa que o ímpio. Você não pode associar causas naturais com naturais. Você tem a mente de Cristo, você não pode reagir como Ele. Você tem que reagir como alguém que tem a mente de Cristo, associar isso ao cumprimento profético, no tocante à volta de Jesus, e a partir dali, mudar a sua vida. E é interessante que muitos crentes estão cochilando,
Essas notícias para eles, essas mudanças, essas tragédias, não tem qualquer efeito na vida deles. Eles têm visto isso naturalmente, quanto qualquer ímpio. E não é assim. Os acontecimentos desses últimos meses devem nos levar a algumas reflexões. Deve levar, porque leva a mim. Eu fico trêmulo, com as pernas bambas. Meus conceitos acerca de determinadas coisas mudam, alteram. Meus projetos e a minha rota, muitas vezes ela é mudada pelos acontecimentos que estão diante de mim. Então deve causar em vocês reflexão. Vamos começar então e ver o que Jesus propõe nesse texto, que está em Mateus 24, o sermão escatológico. Mateus 24, 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Até aí. Presta atenção. Jesus está discursando aqui desde o verso 4, verso 3 em diante. O capítulo 24 é chamado sermão escatológico de Jesus. Sermão profético de Jesus. Um sermão que vai falar acerca do fim. Ok? No verso 32, para ele fazer o arremate de parte do que ele está ensinando, ele vai fazer uso de uma metáfora. Ele faz uso de uma planta típica da Palestina, a figueira. E ele vai dizer, aprendei, pois, a parábola da figueira. Você pode substituir a palavra parábola por lição. Aprendei, pois, a lição da figueira. Ele está dizendo para os discípulos, vejam, a figueira. Figueiras eram comuns ali naquela região. Então, onde o povo judeu passava, eles viam figueiras. Estavam familiarizados com figueiras. Conheciam toda a estrutura de uma figueira. Aí Jesus vai pegar emprestado a imagem de uma figueira para ensinar uma lição. Ele diz, aprendei a lição da figueira. O que é, Jesus? Pergunta aos discípulos aqui conjecturalmente. O que é, Jesus? A figueira tem uma lição a nos ensinar? Sim, a figueira, está vendo as figueiras por toda parte? Vocês a conhecem. Elas têm uma lição, para que os seus ouvintes compreendam a doutrina que ele quer lhes ensinar. Cristo faz uso da ilustração da figueira. E como ele faz? Verso 32, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, ou se tornam tenros, em outras traduções, e as folhas brotam. A figueira, o que ele está dizendo? Veja a figueira, quando ocorrer uma transformação na figueira, quando ocorrer uma mudança com a figueira, ela está a ensinar uma lição. O que é isso? A figueira passa por ciclos, e é um ciclo que os ramos dela se renovam, e as folhas brotam. Então, quando houvesse uma mudança no seu aspecto, as pessoas saberiam algo. O que é isso? Vamos lá. Quando já os ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então era isso que o Senhor está ensinando? Vocês não conhecem a figueira? Sabemos. Quando houver uma mudança nela, em seu aspecto, as pessoas saberiam que o verão estava próximo. Então a figueira era uma árvore que, através da sua mudança, anunciava a entrada de uma nova estação, primavera e verão. Era terminado o inverno e viria uma outra estação, primavera e verão. Jesus está dizendo isso. Então a figueira servia para isso. Quando havia uma mudança, ela começava a brotar folhas, começava os seus ramos brotar, né? Os ramos se renovar e as folhas brotar. Quando vocês vissem que os ramos estavam nascendo, saibam, ela está anunciando a chegada de uma nova estação, primavera, verão. Essa é a lição. Agora o verso 33, ele vai contextualizar. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Verso 33, assim também vós, quando virdes todas essas coisas. Aí o que ele vai dizer? Que coisas são essas? Veja, o mundo é a figueira, a sociedade
é a figueira. A Rússia, a Síria, a África, o Brasil, a Europa, Israel, são figueiras. A sociedade é uma figueira, ok? E quando vocês vedes todas essas coisas, o quê? Quando essa figueira começar a brotar suas folhas, quando ela começar a dar sinais, sabei que ela apresenta também algo. O que Jesus está a dizer aqui? Assim também, quando virdes todas essas coisas, que coisas? O que ele vinha falando do verso 4 ao 28, guerras, rumores de guerras, tribulação, falsos profetas. Ele vai dizer aqui, verso 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6, certamente ouvireis falar de guerras, rumor de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Verso 9, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Verso 10, nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns seus outros, e se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Verso 12, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Até aí, Jesus está dizendo, veja só, assim como a figueira, quando brota, anuncia a entrada de uma estação, assim também, quando vocês verem o mundo, a sociedade, os países, cumprindo esses sinais, o brotar das folhas, guerras, rumores de guerras, escândalos, corrupções, sabei que isso tudo está anunciando também a entrada de uma nova estação. Se a figueira quando brota anuncia a entrada da primavera, o verão, o mundo quando começar a acontecer esses conflitos, essa degradação moral, essa corrupção religiosa, ele também está anunciando a entrada, o florescer, o início de uma nova estação, de uma nova fase, de uma nova era. Qual era é essa? 33, assim também quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. O que significa isso? Sabei que está próximo o fim. O fim. Então o que Jesus está dizendo? Quando vocês olharem para os noticiários, quando vocês verem os conflitos armados, as guerras civis, a corrupção do gênero humano, a degradação moral do homem, a corrupção religiosa, quando isso começar a acontecer, e com mais frequência, mais intensidade, explodir, isso é o brotar da figueira, isto é os sinais, e estes brotos estão anunciando a entrada de uma era. Qual era? A era do fim, a volta de Jesus. É isso. Então não posso ser um cristão nécio e assistir tudo isso comendo pipoca e fazendo comentário político estúpido. Eu tenho que tremer ao ver tudo isso acontecendo neste volume, com essa força, com essa agressividade, e isso deve apontar para a profecia bíblica. Jesus está claro. Quando vocês assistirem o mundo ser palco de tragédias morais, sociais, religiosas e naturais, sabei que isso está anunciando uma nova estação. Qual estação? O fim, a volta de Jesus e todos os acontecimentos que a envolvem, a segunda vinda. Ou não é? Ou Jesus está fazendo o que aqui? Entendeu? Então quando eu vejo o STF querendo legalizar o aborto, a ideologia de gênero sendo implantada nas escolas, um homem condenado na segunda instância se candidatando de dentro da cadeia, descriminalização da pedofilia, um homem sendo vítima de um atentado contra a vida, guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, lesbianismo, homossexualismo. Eu vou para a praia? eu vou para a praia?
Eu não posso fazer isso. Senão eu tenho que rasgar Mateus 24 e Apocalipse inteiro da Bíblia. Quando virdes todas essas coisas, Jesus disse, Ele deu para nós, o dia e a hora ninguém sabe, mas eu deixo sinais. Sinais para quê? Para vocês não ser pegos de surpresa. Não é sinais para matar a curiosidade de vocês. Não é sinais para vocês brincarem. É sinais para vocês se prepararem. Eu antecipo o passo, para vocês se prepararem. Os sinais. E os sinais estão aí. A figueira é o mundo, a sociedade. E os ramos brotando, as folhas, são os sinais. E quando nós virmos esses ramos brotando, os sinais na sociedade, epa, ó o ramo. Olha lá o ramo. Sabe o que é a ideia aqui? 2 pessoas andando. O Lucas e o João estão andando ali pela Palestina. Aí o Lucas olha. João, você está vendo, João? Vendo o quê? A figueira, João. O que tem figueira? Os ramos brotaram, João. Mas o que tem os ramos brotarem? João, o verão está chegando. Olha só o verão. O verão vai chegar, João. Essa é a ideia. Você viu, meu amor, notícia de ontem, anteontem, hoje, amanhã. Você viu na Síria, no Afeganistão, Estados Unidos, na Coreia, no Brasil. Você viu na igreja, você viu na geologia, você viu? Você viu? Vi. O que tem? Jesus está voltando, meu bem. Está entrando uma estação aí. Está entrando uma era. Ela está nascendo. Ó o início dela. Ó o brotinho lá. Está chegando. Está próximo. Qual? O fim. Os sinais estão aí. Olha os brotos. Revista VIP publicou. 72% dos homens e 65% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. E desses 72, 65, só 70% se arrependeram. 72% dos homens, 65% das mulheres já traíram seus maridos. Isso é um colapso. 2011 nós tivemos a maior taxa de divórcio no Brasil, 455 mil divórcios registrados em cartório, 500 mil de pessoas se divorciaram em um ano só no Brasil. Conselho Nacional de Justiça aprovou em cartório o casamento homoafetivo. Naquele mesmo ano da aprovação, só em São Paulo foram feitos 701 casamentos homossexuais em São Paulo. Você tem ideia do que é isso? Há 4 anos atrás, nós tivemos, a união estável aumentou 300% no Brasil. Sabe o que é união estável? É as pessoas morarem juntas, viverem juntas, sem o compromisso do matrimônio. 3, 4 anos atrás, no Brasil aumentou 300%. Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, na época da sua gestão, ele quis abolir o Dia dos Pais. Não se comemorava mais Dia dos Pais, é a ideia deles. É Dia do Cuidador, não tem Dia dos Pais nem Dia das Mães. Afinal de contas, tem meninos que podem ter 2 pais e meninas que podem ter 2 mães. Do Dia do Cuidador. Quem em sã consciência que achou um dia que não ia ter mais Dia dos Pais, nem Dia das Mães? Escolas que estão colocando banheiro sem sexo. Ou seja, um menino, se quiser ir no banheiro da menina ou do menino, ele pode ir. Uma menina chegou em casa chorando, tinha feito xixi na calça. A mãe falou: o que aconteceu? Ela chegou lá sozinha, com a mochila, com a calça toda molhada. O que foi, minha filha? Mãe, é que na hora do recreio eu fui no banheiro, estava cheio de menino, o banheiro das meninas. Veja as folhas da figueira. Veja. Se você lembrar da novela Babilônia, no primeiro capítulo, Natália Timberg, de 85 anos, dá um beijo na boca de Fernanda Montenegro, no primeiro capítulo, também de 85 anos. A antiga comissão, ligada à antiga presidente da República, estava patrocinando a cirurgia de mudança de genitália para menores de 18 anos, paga pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Significa que se um menino de 15 anos quiser
fazer uma cirurgia plástica para remover o órgão sexual masculino e colocar um órgão sexual feminino, ele pode fazer de graça pelo SUS, sendo menor de idade, sem que os pais consintam. Olha as folhas, os sinais. Uma escola aqui de São Sebastião do Paraíso, 70 quilômetros aqui de Franca. A mãe estava corrigindo a lição de uma criança de 9 anos. Corrigindo, teve uma lição que o menino não deixou ela corrigir e começou a chorar. Ela apertou, me diz: mamãe, é que a professora nos deu uma lição. Ela disse que todos os meninos da classe tinham que beijar 3 meninas e 3 meninos na boca. E todas as meninas tinham que beijar 3 meninos e 3 meninas na boca. E gostar qual deles gostou mais. E falar qual deles gostou mais. Quando vides todos esses sinais, sabei que está próximo às portas. Veja só, a cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia no Brasil. Desde que eu comecei a pregar, quase 100 já foram abusadas sexualmente aqui no Brasil. Dados da Organização das Nações Unidas diz que em 2015, 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos foram abusados sexualmente. No Brasil ocorrem 45 mil estupros por ano, 5 estupros a cada hora. Vejam as folhas da figueira, vejam os sinais. A AIDS foi considerada a maior epidemia do século 20 e do século 21. A AIDS já matou até hoje 30 milhões de pessoas. E hoje existe ainda 40 milhões de pessoas afetadas pelo vírus HIV. 25 milhões estão concentradas no continente africano. Existem mais de 200 tipos de câncer que matam 8 milhões de pessoas por ano. Nos últimos anos nós vimos cumprimento profético, pestes, gripe suína, gripe aviária, ebola, zika vírus. Quando virdes todos esses sinais, em todo o século XIX, ocorreram 41 terremotos, matando 350 mil pessoas, só no século XIX. Em todo o século XIX, nós tivemos 41 terremotos, que mataram 350 mil pessoas. Mas no século XX, um século depois, já havia ocorrido 96 grandes terremotos, matando 2 milhões e 150 mil pessoas. Sinais do fim. Segundo dados da ONU, 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. Jesus disse que a fome marcaria a volta dele. Quase 1 bilhão de pessoas passa fome no mundo. A Primeira Guerra Mundial ceifou a vida de 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial levou 70 milhões de pessoas à morte. Só de judeus foram 6 milhões. No mundo se comete 56 milhões de abortos por ano. 126 mil crianças são assassinadas no ventre da mãe por dia. Suicídio, ocorre 40 suicídios. Ocorre um suicídio a cada 40 segundos. Países que têm a maior renda per capita do mundo, Suécia, Noruega, Dinamarca. Não tem pobreza, não tem pobre lá. São os países com índice de suicídio mais alto. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Homicídios. O Brasil é o primeiro lugar no ranking de assassinatos. Ocorrem 62 mil homicídios, assassinatos por ano aqui no Brasil. É considerado o país mais violento do mundo. Morrem 4 milhões e 500 mil pessoas por mês no mundo. Morrem 54 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Você precisa de mais sinais? A ideologia de gênero propõe o quê? Que o sexo não é definido pela genética, pela genitália, pela formação biológica, mas é uma ideologia. Pode ser escolhido. O homem pode nascer homem, mas ideologicamente ser mulher.
E a mulher pode nascer mulher, mas ideologicamente ser homem. Estão pervertendo a natureza das nossas crianças. Agora, a pedofilia está sendo discutida para ser tratado como uma doença. Você tem diabetes? Tem. E você? Sou pedófilo. Ah, é uma doença. Você já imaginou? Aqui está dizendo 126 mil abortos por dia, 56 milhões por ano. E o Brasil está querendo entrar nesse banho de sangue e aprovar uma lei, não para dar liberdade à mulher, mas para criar assassinos. Estes dados mexem comigo, me perturbam. E isso vai de encontro com a profecia bíblica. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo o fim. Irmãos, nós não estamos na Palestina. Aqui não há figueiras, ok? Nós estamos no Brasil. Mas as figueiras foram substituídas pelos telejornais, pelas mídias sociais, pela TV, pela internet. E onde você anda tem figueiras virtuais, vulcões entrando em erupção, terremotos, tsunamis, fomes e pestes, depravação moral. Todas elas são figueiras tendo seus ramos brotando. E quando vocês virem essas figueiras brotando, vocês têm que dizer: ei, 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 uma nova estação está chegando. Qual estação? O inverno? A primavera? O verão? Não, a estação do fim. Cristo está às portas. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Agora, olhe para mim, preste atenção. Esse não é o ponto que eu quero entrar na mensagem. O ponto que eu quero entrar é: quais implicações isso tem na nossa vida? Quais implicações isso tem? Para que a profecia foi dada? Qual o motivo, a finalidade da profecia ser dada, estar registrada? E qual a finalidade de vermos o cumprimento? Qual é a implicação que tem em mim quando eu estou a andar por um lugar e me deparo com a figueira e vejo os ramos brotando, as folhas? Quais implicações isso deve dar? Simples. Estou no inverno. E eu vou me adaptar ao inverno. Vou viver conforme o inverno. Não é isso? Faço planos dentro do universo do inverno. O inverno é a minha realidade. Faço planos, me adapto, vivo conforme o inverno. Então eu ligo para esse mesmo João e Lucas: João, como é inverno, vamos sair para fazer umas compras no outlet? E vamos comprar cachecóis, luvas, casacos para o inverno. Sim, esse é o nosso plano dentro do inverno. Inverno faz frio, compramos casacos. Passo na casa do João com um Jeep Cherokee, porque eu sou bem bacana, e vamos. Quando nós estamos a caminho, com os cartões, os financiamentos, as cartas de crédito, os planos, os projetos, para nós nos abarrotarmos de roupas para o inverno, nós vamos pelo caminho. Aí o João está olhando ali, meio com olhar penetrante para a paisagem, e ele vê uma figueira, vê 2, 3, mas tudo bem. Aí ele vê a 4ª, e ele vê que as figueiras todas tinham brotados. Ele é o João que está vendo. Aí ele cultura: Lucas, que foi, João? Olha as figueiras. Quem que tem as figueiras, Lucas? João, elas brotaram. Olha, o que significa? O que tem elas brotarem? João, está chegando o verão, João. E eles indo: mas o que tem chegar o verão? João, se vai chegar o verão, para que a gente vai comprar roupa de frio? O inverno vai passar. Então Lucas, ao ver aquilo, freia, muda de marcha, e o próximo retorno
ele volta. Por quê? Não tem mais necessidade de comprar roupa de frio, de fazer planos para o frio, de estabelecer algo no universo do frio. Por quê? O frio vai acabar. O que eu estou querendo dizer? Que eu estou dentro de um universo capitalista, eu estou dentro do universo hedonista, a busca pelo prazer, a satisfação, dentro de um universo materialista, e faço meus planos em torno do que a Rede Globo, do que a sociedade hedonista, do que o mundo propõe para mim. Não é isso? O que? A vitalicidade do homem, a imortalidade do homem, né? O homem viverá séculos e séculos e não morrerá. Os prognósticos futuros de uma nova sociedade, de uma reforma econômica, de uma reforma fiscal, de uma reforma agrária, perspectivas futuristas, de um avanço tecnológico, de galgar os altos graus do saber, os corredores do saber, e eu vivo ali dentro, nessa ótica, nessa perspectiva. E quando eu estou dentro do meu Jeep Cherokee, com esses projetos de longo prazo, esses projetos para atingir o ápice, o zênite do sucesso financeiro, profissional, conjugal, amoroso, sentimental, eu estou numa rota. E a hora que eu estou nessa rota, e eu começo a olhar uma bomba de um lado, menina beijando menina de outro, crianças sendo estupradas de outro, terremotos, furacões, epa! Eu tenho que mudar a minha rota. A primavera está passando, o inverno está passando. Tenho que mudar a minha rota. Que vai adiantar roupa de frio no verão? Vou gastar dinheiro, vou gastar passaporte, vou gastar viagem, vou gastar tempo, e vou ser um tolo, estúpido, com um casacão de pele até o pé, em pleno verão. Da mesma maneira, esses acontecimentos anunciam uma nova etapa da sociedade, uma nova fase da vida, uma nova era que vai se instalar, se estabelecer. Então, quando eu ver esses brotos, essas folhas, isso deve mexer, meu irmão, deve mexer nos meus projetos, nos meus ideais de vida, nos meus sonhos e na rota, no curso de vida que eu propus andar. Essa é a verdadeira implicação da profecia. Não é assim? Você prepara uma viagem, Rafael Bruno. Você vai viajar. Você vai viajar para as ilhas do Caribe. Você está tranquilo projetando com a Thalita, e você compra e faz isso. De repente a meteorologia diz: chuva, tempestade, neve. O que você vai fazer? Mudar a rota. Você vai adiar a viagem. Você vai mudar, vai para outra região. Porque a meteorologia, ela anuncia uma estação, um acontecimento, uma chuva. E eu não sou estúpido de entrar no avião sabendo que vai ter uma tempestade. Então aquele anúncio faz com que eu mude de rota, para que eu preserve a minha vida, não morra, o avião não caia. Aliás, nem que eu queira, eles não têm ordem para decolar. Não é assim? O voo é cancelado, a viagem é mudada. Irmãos, eu quero dizer vocês que estão nesse marasmo, que estão, meu irmão, possessos de consumismo e de ganância financeira, ou que estão alienados do cumprimento bíblico. Olhem para a figueira, irmão. Olhem para os acontecimentos, olhem para os dados que eu disse. Foi esta semana que um candidato sofreu atentado com a facada. Foi este ano que o STF propôs apoiar o aborto, que Trump encontrou com o coreano, que nós tivemos escândalos na igreja, escândalos em todas as partes. Foi este ano que você viu vulcões entrando em erupção, novos tremores, milhares morrendo.
Foi este ano e alguns anos a cartilha da erotização infantil nas escolas. É agora, são autênticos, são atuais. E isso deve provocar em você mudança da rota, mudança do estilo de vida, mudança dos seus planejamentos. Só um louco compraria um casaco de peles no verão. Só um louco entraria num jipe, num avião, enfrentaria uma tempestade. Essa é a finalidade de Jesus. Você quer ver como eu provo isso? Verso 42, Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que vem em vossinho. O que é o portanto? Olhe para mim. Portanto, em vista dessas coisas, após essas coisas, em vista do que eu falei, ou seja, depois de ter comunicado a vocês isso, depois de verem o cumprimento, portanto, em vista do florescer da figueira, dos sinais, vigiai. É isso que ele falou. Muda a postura, monta a guarda, mexe aí no seu estilo de vida, porque o fim vem, porque Jesus vem. Vigia, se prepara. É a ideia. É a ideia. Irmãos, não podemos ficar indiferentes quanto às coisas que ocorrem à nossa volta. Vigia, só que presta atenção. A própria Bíblia denuncia que os homens estariam fazendo diametralmente oposto o que Jesus pediu. Num tempo onde nós deveríamos ver as figueiras, os sinais, e ficarmos todos alertas, o público seria tomado por sono, indiferença. Se não vejamos, veja só o verso 38, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Então veja só, ele está fazendo um paralelo. Próximo à volta de Jesus, estará semelhante ao tempo de Noé. Como estava no tempo de Noé? Vamos lá, 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que precedia o dilúvio, que precedia a volta de Jesus, os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, note aí, não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Olha isso aqui, igreja, isso não te faz tremer? Porque eu posso ter citado agora a sua vida. Porque nos dias da volta do Filho do Homem, o que precederá a vinda de Jesus, que tiver, como vai estar o mundo próximo à volta, vai estar igual no dia de Noé, antes de vir o dilúvio. O dilúvio é um acontecimento, o juízo. Como estavam as pessoas próximas ao dilúvio? Comendo e bebendo, tomando um cappuccino na Champs-Élysées em Paris, fazendo um fondue com a família, dia sim, dia não, comprando e vendendo negócios, trocando um importado para o nacional, fazendo ali um esportivo, indo numa corrida de cavalo, casando-se dando de casamento, paixões, romances, divórcio, segundo casamento, casa, descasa, e não perceberam. O mundo ia ser tomado por indiferença. Eu não estou nem aí com Donald Trump, com Bolsonaro, com o ditador coreano, com a peste que assola a África, com o armamento nuclear. Eu não estou ligando. Eu preciso encher minha pança, comprar o terno fino, fazer minha viagem internacional. Eu vou cuidar da minha vida. Dane-se esses tipos de assunto. É isso que marcaria indiferença. O povo está indiferente, sonolento, letárgico. É impressionante que a gente vê o cumprimento disso na vida de alguns. Só mais um pouquinho de retorno. É impressionante.
E Jesus diz: não deve ser essa a posição de vocês. Não deve ser. Você quer ver como é que está a vida de alguns? Marca aí, Mateus, vai lá para Jeremias. Jeremias 45. Olha essa aqui. Não se espante que você vai ler, não. Jeremias 45. Olha só, verso 1. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque. É uma profecia para Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditadas por Jeremias no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: olha só, palavra que Deus deu para Baruque. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, Baruque. Disseste, olha a queixa de Baruque: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado de gemer, não acho descanso. Verso 4, assim dirá isto o Senhor, olha só, Baruque, eis que estou demolindo o que edifiquei, e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra, e procura tu grandezas? Não as procure, Baruque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Olha aqui, veja só, Deus estava promovendo os juízos dele em Israel. Os juízos estavam vindo, e Baruque estava preocupado com a casa dele, mas a grama, o jardim, a menina lá, a cananeia, que eu estava de olho. Aí Deus fala assim para ele: eu estou demolindo o que arranquei, eu estou executando o meu juízo, e tu busca riquezas, não as busque, porque eu destruirei esse lugar, no máximo darei a tua vida. O que o Senhor está dizendo? Gente, Deus está despejando o juízo, as trombetas do Apocalipse, vocês estão vendo os sinais das figueiras, e vocês estão lamentando por causa do corte de cabelo. Vocês estão procurando grandezas, posições, posturas, em meio ao juízo, vocês estão vendo. Aí dizer: não as procure, não procure. Estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, e procuras tu grandezas? Não procures, porque trarei mal sobre toda a carne. O Senhor está dizendo: é um péssimo investimento você investir nesse mundo, porque eu vou acabar com ele. A ideia é aqui. A profecia está se cumprindo, as estatísticas estão aí, a figueira está brotando, o cenário está todo se desvirtuando, e vocês estão querendo ir no shopping, comprar uma bolsa da Louis Vuitton, e vocês estão querendo gastar $20 mil em um passeio em Miami, na Flórida. É isso que o Senhor está dizendo. Pastor, é muito radical o que eu estou dizendo. Gênesis 1, Apocalipse 22, tudo é radical. Nós não somos daqui, gente. Vocês esqueceram? Ei, você não é daqui, filho. Você só está de passagem, filho. Você é peregrino, filho. Aqui não é tua pátria, aqui é o deserto. Você está indo para Canaã. Não tente montar o teu castelo no deserto. Não é o deserto. O que nós devemos fazer então? E eu termino. Duas coisas. Eu já disse aqui. Diante das figueiras, sinais. Duas coisas. Eu não posso ficar indiferente. Então eu tenho que mudar a rota. Eu estou lendo na Cherokee para comprar casaco. Aí eu descubro que está chegando o verão. Volto. Não tem mais finalidade o casaco. Meu universo estava construído dentro do inverno, agora eu tenho que construí-lo dentro do verão, outra realidade. O meu universo estava construído dentro de paz, prosperidade, amor, relax. Agora o meu universo vai ser construído dentro do quê? Guerra, fim, volta de Jesus. E eu mudo a minha rota. Duas coisas a fazer. Duas coisas. Uma na vertical, outra na horizontal. Na vertical, minha vida para com Deus, de mim para Deus. Horizontal, de mim para o povo,
de mim para os pecadores. Primeiro, na vertical, sabendo que Cristo está às portas, como está a minha vida pessoal com Deus? Como está a sua vida pessoal com Deus? Como está? Apocalipse 22, 10 disse assim, escute, presta atenção. E disse-me, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Opa, ele fala do fim. E o que é que eu tenho que fazer no tempo do fim? Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, santifique-se ainda mais. Qual que é a ideia aqui? À medida que o fim se aproxima, crentes, destaquem-se na vossa santificação. Brilhem, cresçam a imagem de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo, mortifiquem a carne e destruam a tralha mundana e carnal que embaraça vocês. Lembra de Hebreus 12? Visto que estamos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos a carreira que está proposta. Meu filho, você está numa carreira, numa corrida, todos nós estamos, mas você está cheio de arame nos pés, de mochila cheia de chumbo. Tira esses embaraços, tira esses fios, essas coisas imundas, ganância e vaidade. Corre a carreira limpo, corre a carreira íntegro, corre a carreira com o seu máximo, porque esses embaraços tecnológicos, sensuais, mundanos, estão te atrapalhando. Isso aqui. Juntamente com esse texto, Apocalipse capítulo 3, rapidamente. Primeiro na vertical, nós e Deus. Apocalipse 3, verso 11, olha só, eis que venho sem demora, fala do fim, no fim, o que eu faço próximo à sua vinda? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que ele está dizendo? Qual deve ser nossa atitude nesse tempo? Eis que cedo venho, quando vides esses sinais, sabei que está próximo o fim. O que eu devo fazer? Conserva o que tens, guarda. O que é isso? Conserva a fé, conserva a verdade, conserva a pureza, para que ninguém te roube a coroa. O que é isso? A minha coroa pode ser roubada? Ele está dizendo assim, já que Cristo está às portas, confirma a tua salvação. Certifique-se que você está pronto para ir. Certifique-se que você está pronto para encarar o que está por vir. Cuidado que ninguém te roube a coroa, é isso. Certifique-se que você é salvo. Certifique-se que você tem a vida eterna. Certifique-se que você passará daqui para a eternidade. Enquanto isso, conserva a verdade, conserva a integridade, conserva a pureza, conserva a fé. É a hora de ficar firme. Vertical. Porque você está cuidando demais da sua vida material, uma vez que a espiritual está perdida. Segundo, a horizontal. A figueira anuncia um evento. Esse evento é a consumação dos séculos. A volta de Jesus significa que ele arranca a igreja. Mas ele arranca a igreja. Aquele que não é a igreja fica. Tem uma onda vindo, 300 metros de altura. Ela vai devastar tudo. A igreja está provida de um colete. Você tem um colete.
O Evangelho, a salvação é o teu colete. Pode vir a onda, você está seguro, você não vai afogar. Você já tem seu colete. O Espírito Santo, a vida eterna, o perdão. Você sabe que a onda está vindo. Você sabe que ela vai matar tudo e todos, salvo aquele que tem o colete. Olha para tua mãe. Ela está sem o colete. Teu pai, sem o colete. Teu vizinho, teu filho, tua esposa. O que você tem que fazer sabendo que essa onda está ali? Sair com fardos de coletes, ir colocando no máximo de pessoas que você conseguir, para que elas se salvem. A vertical é pregar o Evangelho, é levar essas pessoas a entrar no mesmo barco que você está. Veja só comigo, acompanhe comigo, Ezequiel 33, que outra bomba, Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33, verso 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a tua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier a bater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei, cobrarei do atalaia. Você entendeu aqui? A ideia aqui é que Ezequiel é o atalaia. O que é o atalaia? É o profeta, é o guarda, é o vigia, é o que está ali. Se ele vê que o exército inimigo vem com a espada, o exército inimigo vem atacar Israel, ele deve subir na torre e tocar a trombeta, Paranã! Quando ele toca, todo Israel sabe que vem a espada e se prepara para a luta. Se por acaso a espada pegar alguém, matou, a culpa não é do profeta, ele avisou, mas aquele homem, ao ouvir a trombeta, não deu bola. Agora, se o profeta ver o exército inimigo vir, não subir na torre e não tocar a trombeta, Israel toda vai morrer, mas o sangue eu vou requerer da mão do atalaia. Jesus está dizendo o quê? Se vocês virem todos esses sinais, a espada do juízo, a ira de Deus, o fim, esses sinais, e se vocês não pegarem, tocar a trombeta, evangelizar, pregar o evangelho, avisar a mãe, o pai, o filho, ei, a espada do inimigo vem, eles morrerão no juízo, eles sofrerão a ira, mas no dia do julgamento, Deus vai cobrar deles o teu sangue. Sabe por quê? Você não podia pregar. Estava nas Bahamas. Estava assistindo Friends. Barrados no baile. Estava indo no cineminha. E gastando fortunas, em vez de Bíblia, com sapatos caros. Vertical, eu e Deus. Santifique-se ainda mais, brilhe, destaque-se. Horizontal, a espada vem e ela está ceifando todos. Sobe na torre, atalaia, sobe na torre, profeta, e prega o evangelho, porque eles não têm tempo. Eu termino com isso aqui. Nós vamos aprender com o diabo agora. Você sabe que o diabo ensina?
Não é possível que o diabo é mais inteligente que alguns aqui. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Veja só. Possível que o diabo é mais inteligente. Olha só. Apocalipse 12, verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, o que nelas habita, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. O diabo tem uma precisão escatológica tremenda. O que é isso aqui? Veja só, o diabo sabe ver os sinais do fim. Ai de vós, ó terra, ele foi despojado do céu na ressurreição e ascensão de Cristo. E ele sabe que o tempo dele é curto. Ele sabe que vai haver a parousia, a volta de Jesus. Ele sabe dos sinais, que Cristo está à porta. Então ele está cheio de cólera. Ele vai usar o máximo do tempo que ele tem para enganar, matar, roubar, destruir, porque ele sabe que o fim se aproxima e ele não para, não descansa e age com todo o seu poder. Será possível que nós não podemos fazer o mesmo ao contrário? O diabo, sabendo dos sinais, sabendo que Cristo está às portas, ele não descansa, ele não para, ele emprega força, emoção, inteligência, tudo para promover o seu reino maligno. E nós? E nós? Será possível que o diabo é mais inteligente? João 9,4. Devemos fazer a obra daquele que nos chamou enquanto é dia. Enquanto nesse corpo, enquanto aqui nesse momentinho, porque vem a noite, ninguém pode trabalhar, a morte. Faz o máximo que você puder com essa curta vida, dia, porque vem a noite, morte, acabou. Brincadeira, não é, Jerônimo? Não vai perder para o diabo, Jerônimo? Não é possível, gente. Por que ele está desse jeito, pastor? Porque dentro dele está lá, Maranata, Jesus está voltando. Eu não tenho tempo para brincar. Diabo não brinca de ser diabo, crente brinca de ser crente. Diabo podia dizer, se eu tivesse mais tempo, se o fim fosse muito mais longe, eu podia estar preocupado com outras coisas. Não estou. Eu estou dizendo essa palavra à luz do que eu preguei aqui, à luz das estatísticas. Não sou eu. É a Organização Mundial de Saúde, é a Organização das Nações Unidas. São as entidades mais respeitadas, sérias do mundo. Estão dizendo isso. São os jornais, é a mídia. Pastor, o que eu tenho que fazer? Amanhã cedo tem uma reunião das 6 às 9 da manhã para orar. Vem orar. Quarta-feira tem uma reunião de oração aqui, das 7h30 às 8h30, vem orar. Sexta-feira tem uma vigília 11h30, vem orar. Sábado jejua, em vez de ficar enchendo a barriga de iguaria. Jejua para tua mãe, porque ela vai morrer sem Cristo. Jejua para esse povo. Recentemente eu fui num velório. E Salomão é muito sábio quando diz, é melhor ir no velório que uma festa. Você sabe o que é a tensão no velório? Todo mundo está ali consternado, aí você chega, o caixão está ali. Aquela pessoa envolta em flores. A pele está de outra cor, ela está inerte, ela está gelada. E se você não conhece, se é só um convidado, você não tem nenhuma ligação afetiva. Mas você se pensa. O dia que eu velar a minha mãe, meu pai,
meus filhos, minha esposa, aquele amigo querido, e eu souber que eles morreram sem Jesus, o que vai valer toda a minha fortuna, eu vou poder debruçar naquele caixão, naquele corpo, mas a alma não está mais ao meu alcance, eu não posso pegar a alma, ela se foi, ela desceu o Hades, e eu nada posso fazer. Eu fiquei imaginando meu irmão, minha irmã querida, minha mãezinha, vai estar lá o corpo, mas e a alma? Eu não posso mais resgatar. E eu vou dizer por que eu não orei mais, não jejuei mais, porque eu não preguei, porque eu não fiquei usando a minha estúpida vida, e usei com tanta coisa tola, e eu não abracei essa causa. Meu Deus, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não tem jeito, não há entrada para lá, não há um passaporte, não há como você entrar lá, foi, acabou. E agora? Não tem mais jeito, você vai poder dizer àquele caixão, acorda, sai daí, volta, ele não vai te ouvir, ele não vai voltar. Meu Deus, a chance dele se foi, a única que ele tinha acabou, enquanto era vivo. Aí você vai voltar para casa. Meu pai foi para o inferno, ele está no inferno. Você vai deitar na cama, enquanto eu estou deitado, ele está no inferno. Você vai acordar para trabalhar, enquanto eu trabalho, ele está no inferno. Chega a hora do almoço, enquanto te servem o bife, você olha o bife, meu pai está no inferno enquanto eu como esse bife. Você vai viajar com a mulher. Como é que eu viajo sabendo que meu pai, enquanto viajamos, está no inferno? Daqui 10 anos, quando seus filhos se formarem, seu pai continuará lá no inferno. Daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30. Ainda quer tomar o cappuccino lá em Paris? Quer? Vai. Se isso aqui não fez efeito nenhum, vai tomar, vai. Deixa os ramos aí com a gente, deixa os sinais com a gente, deixa que a gente cuida deles. Vai para lá, vai. Fecha os olhos, curva a cabeça. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa família. Os sinais estão todos aí, Senhor. O que mais nós queremos? Estão todos à nossa volta, Senhor. A figueira já floresceu há muito tempo. Os ramos já brotaram. Que isso cause em nós uma mudança da rota. Mudança dos planos. Primeiro na vertical, queremos consertar nossa vida com o Senhor. Conserte a sua vida com Deus, meu irmão. Conserte agora, renove a sua aliança, faça um pacto. Chega,
Se você não é salvo, diz: salva-me hoje por tua graça, perdoa os meus pecados, me dê a vida eterna, sela-me com o Espírito Santo, salva-me. Segundo, na horizontal: Senhor, nem um tempo mais perdido, alcança meu pai, alcança minha mãe, alcança meus filhos, alcança meus irmãos, alcança meus parentes, alcança meus amigos, me usa como atalaia, me usa para pronunciar, tocar a trombeta e anunciar a espada do inimigo. Não deixe que nenhum pereça. Salva-nos, Senhor, salva-nos.